Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Governo Lula exonera uma das principais assessoras de Silvio Almeida. É isso mesmo. Luzia Cantal, ouvidora do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, foi exonerada do cargo pelo governo federal após a polêmica em torno do ex-ministro Silvio Almeida, demitido recentemente após denúncias de assédio sexual. A saída de Cantal é a segunda mudança significativa no Ministério dos Direitos Humanos desde que Macaé Evaristo assumiu a pasta. A decisão sobre a exoneração de Luzia Cantal foi tomada 4 dias após a demissão de Cláudio Vieira da Silva, que atuava como secretário da Criança e do Adolescente. Cantal era uma das principais auxiliares de Silvio Almeida e sua função incluía a responsabilidade de receber, examinar e encaminhar denúncias de violações de direitos humanos. E cresce o movimento contra o voto no 55 e põe em pânico o PSD de Kassab. Postagem nas redes sociais estão atormentando os candidatos do PSD, os 55 nas urnas. A direita, impulsionada por publicações de Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer, tem instruído seus eleitores a não votarem nos candidatos com o número 55. A razão principal é que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, não tem dado andamento aos mais de 20 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do STF. A campanha inclui ainda declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que relata quando congressistas ligados a Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, votaram a favor do relatório de uma CPI que incriminava políticos de direita. Em diversas cidades do país, por questões locais perfeitamente compreensíveis nesse emaranhado político do país, o PL de Bolsonaro está coligado com o PSD de Kassab. Por isso que a campanha mira o número 55. Isso poderá ter um efeito devastador contra os candidatos do PSD. E advogado de Elon Musk manda recado a Moraes. O criminalista Sérgio Rosenthal, novo advogado apontado para representar o X no Brasil, empresa de Elon Musk, mandou um recado ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que a empresa cumprirá todas as decisões da corte. Abre aspas. A empresa decidiu cumprir com todas as determinações judiciais, disse Rosenthal à BBC News Brasil. Isso será esclarecido ainda ao ministro. Inicialmente, o importante é regularizar a situação da empresa no Brasil. Fecha aspas, disse o advogado. O ministro Alexandre de Moraes decidiu no sábado 21 manter o bloqueio do X no Brasil, mesmo depois de a empresa nomear um representante legal no país. Moraes deu um prazo de 5 dias para que a plataforma envie documentos e informações complementares sobre a representação no Brasil. Também solicitou à Secretaria Judiciária do STF um novo cálculo das multas aplicadas à plataforma. Em ofício enviado à corte na sexta-feira, a empresa responsável pela rede social nomeou a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição como representante legal no Brasil. O ministro do STF considerou que a documentação não preenche os requisitos necessários para comprovar o vínculo. Também na semana passada, o X indicou ao STF que contratou 2 advogados brasileiros para responderem pela plataforma no país. A ex-juíza exilada Ludmila Lins Grilo diz o que Alexandre de Moraes realmente quer. O que o Alexandre quer? Agora eu vou responder essa pergunta. Claro, eu não posso afirmar, o que eu vou falar aqui é uma opinião, tá? Não é um fato, é uma opinião. Eu acho, tá? Minha opinião é que o Elon Musk vai cumprir tudo que o Moraes pediu. E ainda assim, o Moraes vai fazer igual ele tá fazendo com o Daniel Silveira. Vai ficar criando empecilho em cima de empecilho para não liberar o X. Isso é o que eu acho. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa hipótese. Talvez não aconteça, mas é o que eu considero mais provável. Vai ficar dando migué em cima de migué, igual ele está fazendo com o Daniel Silveira, que já era para ter saído, já era para ter progredido de regime.
vai ficar criando exigências, fingindo que está precisando de mais alguma coisa para não liberar. Por quê? Respondendo a pergunta, o que eu acho que o Alexandre quer? Eu acho que o Alexandre quer manter o X fora do ar até as eleições. Porque ele sabe muito bem como a direita política tem muito mais destreza no uso das redes sociais do que a esquerda. E com isso ele consegue interferir no processo eleitoral, coisa na qual ele é expert. Um outro aspecto que eu queria comentar aqui também é que o X, uma vez que ele, no momento, ele está sem representação no Brasil, o Elon Musk ainda não nomeou o representante legal, nomeou o advogado lá, deu uma procuração lá para o escritório. O representante legal ainda não nomeou, falou que vai nomear em 30 dias. Uma vez que o X está, neste momento, sem representação legal no Brasil, qualquer intimação que não seja feita por carta rogatória torna tudo nulo. Você percebe? Se não tem representante legal no Brasil, não tem como intimar o X da decisão. Deveria mandar uma carta rogatória lá para Califórnia, sei lá onde é que é a sede do X. Mas não. Como me parece que o Elon Musk não está querendo esperar, ele foi lá, né? A equipe lá se deu por intimada, apesar de não ter sido utilizado o instrumento correto, se deu por intimado, abriu mão da carta rogatória e está dando corda, a meu ver, está dando corda para o Alexandre se enforcar. Porque eles vão cumprir todas as exigências, todos os caprichos do Alexandre e, muito provavelmente, ainda assim, o Alexandre não vai liberar. Com isso, eles dão corda para o Alexandre se enforcar e isso vai ser utilizado aqui no Congresso americano. Vocês sabem que, muito recentemente, a deputada Salazar, junto com outros congressistas, propôs já ao Congresso retirar o passaporte não apenas do Alexandre, mas de toda a Suprema Corte. Depois eu vou mandar lá uma cartinha, um dossiezinho para eles, também para incluir o Lewandowski, por exemplo. Lewandowski falou que isso era intolerável, tirar o visto americano dos ministros do STF é intolerável. Lewandowski, aqui nos Estados Unidos você não apita em rigorosamente nada. Simplesmente, se eles quiserem tomar o passaporte dos atuais ministros, inclusive o seu, que é ministro aposentado, eles vão fazer e vão cagar e andar para o seu descontentamento. Tá certo? E é isso que pega, cala fundo nesses caras. Eles mandam a torta e a direita no Brasil, mas aqui eles não apitam em nada. Se tomar o passaporte, tomou, vai ter que entubar. Vai ter que entubar. E eu vou fazer questão de enviar o seu nome para ser incluído lá, e não só dos atuais ministros, mas o seu nome também, Lewandowski, para ficar, o que já era intolerável para você vai se tornar ainda mais intolerável. Vai piorar. Eu vou fazer questão de, porque eles não sabem quem é Lewandowski, mas eu vou fazer questão de informá-los a seu respeito. Tá certo? Eu tenho algumas funções a cumprir aqui nos Estados Unidos e essa é uma delas. E vocês podem contar comigo para isso. A Casa Branca, inclusive, já se manifestou em favor do Musk, em favor da liberdade de expressão no Brasil. A Casa Branca, que atualmente está nas mãos dos democratas, do Biden. Para você ver como que tem certas coisas que são intoleráveis. É que nem, por exemplo, não defender Israel. Não tem como o Biden não defender Israel, sabe? Tem certas coisas aqui nos Estados Unidos que são muito sagradas, eles não podem cruzar essa linha.
tem outro movimento também que eu percebi, não sei, pode ser viagem, mas não acho que tenha nada de viagem nisso, não. Uma aproximação do Milley com o Elon Musk. E eu tenho uma previsão em relação a isso aí. O Milley, se vocês procurarem lá, o Elon Musk esteve pessoalmente com o Milley, tiraram fotos, aquela coisa toda, estiveram juntos, conversaram. O Milley, eu acho que ele já está prevendo as sanções que o Brasil vai receber dos Estados Unidos. E já está, de repente, ali se colocando como alternativa para receber na Argentina os negócios que vão fechar no Brasil, por conta das sanções americanas que estão aí na boca do gol. O Milley já está se colocando ali, já sabe que o Brasil vai se ferrar por conta do Alexandre. Aí o Milley já está ali se aproximando. Assim, pode ser viagem minha? Pode ser viagem. Mas é um movimento que eu prefiro estar atenta a isso aí. Porque realmente, qualquer um com 2 neurônios percebe que o Brasil está na boca do gol de ser sancionado pelos Estados Unidos. Não é só o Alexandre. O Alexandre também, principalmente. Mas o Brasil como um todo. Então, essas medidas de bloqueio contra os ministros, essas coisas vão vir depois. A primeira coisa é tomar o passaporte, que é a medida mais fácil, mais rápida, mais simples. Toma o passaporte. Aí depois segue confisco de bens, proibição de estabelecer contrato com empresas americanas, o que significa que esses caras não vão poder ter um cartão de crédito, porque é tudo Mastercard, Visa, American Express, tudo americano. É isso. E com essa decisão dos Estados Unidos, se vier, se Deus quiser vai vir, eu penso o seguinte, de repente o próprio Parlamento Europeu siga a decisão que vai partir daqui. Então aí a pergunta que fica é, será que Gilmar Palusa vai continuar acontecendo em Portugal? Cenas dos próximos capítulos. A Maria Elvira Salazar apresentou um projeto no Congresso, tá? E ela lembra aquela sessão que houve lá no Congresso americano, né, para falar da situação no Brasil, foi essa deputada que levantou ali a foto do Alexandre de Moraes, apontando o ministro do STF como grande culpado pela onda de tirania por toda a censura no Brasil, e ela apresentou um projeto no Congresso americano para impedir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Aí, se aprovada, a legislação pode impedir que oficiais estrangeiros entrem nos Estados Unidos. No discurso de apresentação do projeto, a Salazar mencionou o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ela disse que Moraes é a vanguarda de um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos como Elon Musk, e que os responsáveis pela censura não são bem-vindos na terra dos livres, os Estados Unidos. Consta, a gente fala sempre da Maria Elvira Salazar, quem dera todos os congressistas americanos fossem como ela, mas precisamos dessa pressão aqui, né? Não, é claro que a gente tem a nossa luta interna aqui, que é uma luta fundamental, importante, mas essa pressão internacional, principalmente a pressão do Congresso americano, da Casa Branca, do governo americano, esperamos que o Trump vença para que isso venha com mais força, isso é muito importante. Sem dúvida, Lacombe. Veja, a Maria Elvira Salazar é hoje em dia a congressista mais aguerrida nessa defesa das liberdades latino-americanas que, enfim, Cuba, mais um lá foi preso agora por 2 anos e meio por meme, né? Meme contra a ditadura. Bom, o Gavin Newsom, governador da Ana Paula Henkel, está querendo ir nessa linha, só que esbarra em limites, né, constitucionais, não é tão simples nos países ainda livres. O Lewandowski, né, ele diz que é intolerável essa iniciativa de tentar revogar visto, barrar a entrada de gente que promove a censura em países tupiniquins como o Brasil, em republiquetas da banana, é intolerável. Eu me pergunto o que ele vai fazer. Talvez ele possa deixar uma crítica lá no Reclame Aqui. Né? Entra lá no Reclame Aqui e fale, olha, não gostei, estou de mal e não vou mais para Disney. O Barroso, coitado, não vai poder ir para aqui, que estava em Nova York ainda há pouco. Foi visto lá, flagrado numa farmácia, eu recebi a foto.
mas normalmente ele prefere aqui Miami, Key Biscayne, um apartamento caríssimo, né? Ele gosta de frequentar. Não vai poder. Eles vão ter que se contentar com Caracas e Havana, se o Donald Trump voltar para a Casa Branca. Esse é o ponto que você trouxe, que é um ponto-chave. O Brasil, eu volto a repetir, está virando cada vez mais rápido um pária mundial. Está junto com a turma do eixo do mal. E essa turma tem sanções econômicas de países livres do Ocidente, os Estados Unidos e os países europeus. O Maduro quer botar uma ordem de prisão para o Milei. Tá bom, o Milei não vai poder mais ir para a Venezuela, acho que ele nem quer ir. Agora, o Maduro não pode pisar em nenhum outro lugar do mundo que não seja Irã, Rússia, China e Brasil. Um tapete vermelho e tudo que o Lula bota para recebê-lo. Então, o mundo está tendo essa divisão cada vez mais clara. Isso depende do Trump de volta à Casa Branca para intensificar essa pressão e que ela possa surtir efeito prático, né, para valer. Hoje é esse leve desconforto, esse incômodo, essa projeção de que algo pode dar muito ruim para esse pessoal na física, né? Agora, surge a questão que todo mundo trouxe à tona e que o deputado Gustavo Gaia vai poder explorar melhor já, né? Que é a ligação que ele teve com o Elon Musk, que é a brincadeira que a própria Ana sempre fez, né? Esse foguete não dá marcha ré. Será que deu? O Gaia traz uma explicação boa do próprio Elon Musk. Ele colocou, né? Para mim, esse é o ponto-chave. Em época eleitoral, ficar sem o X é tudo que o Alexandre de Moraes quer, né? Então, um recuo tático para poder permitir, mesmo que a minha conta apareça novamente como retida, né? A minha, do Monark, do Alan, do Paulo Figueiredo, e Ludmilla e tantos outros, será que vale a pena sinalizar fraqueza, mas é um recuo tático? Talvez. Né? Espero que o foguete não tenha dado marcha ré. Mas eu escrevi um texto para a Gazeta, lá como que eu reproduzo aqui a essência, a síntese, que é a seguinte: eu quero o Elon Musk do nosso lado fazendo mais, eu quero o Trump vindo à Casa Branca de volta para intensificar a pressão e a Maria Elvira Salazar soltando os cachorros junto com outros, né? Porque não é só ela não, olha só. O Rick Scott publicou, né? Brasil banindo o X é uma extensão de um poder de um juiz, e a gente tem que sempre explicar aquilo que a Ana lembra, né? Eles não são juízes, eles não são justices, eles são ministros, né? Indicados politicamente. É uma longa história de roubar das pessoas conservadoras a liberdade de expressão e por aí vai. O Rick Scott também, então tem muita gente nessa. Mas o Elon Musk fez a sua parte. Nós não podemos, como povo brasileiro, ficar esperando um salvador da pátria, um herói, um bilionário gringo salvar o Brasil. Está com o povo. Ou o povo brasileiro assume as rédeas do seu destino, ou lascou, gente. Então, numa boa, não dá para ficar esperando milagre de fora. É o povo brasileiro que tem, de alguma forma, né, resgatar a sua liberdade. Ah, Rodrigo, como? Mais fácil falar do que fazer e tudo. Eu tenho alguns palpites que eu não posso realmente colocar para fora, né? Eu posso, né? Mas, enfim, tem um programa, tem sócios e tudo mais. Mas, assim, na melhor das hipóteses, a pressão em cima dos nossos representantes. O Gustavo Gaia está aqui como alguém que nos representa, mas e o resto? E aquele senador mequetrefe lá do Rio que foi eleito, o peixe, malandro, com voto bolsonarista, como é que tá? A turma tá ligando todo dia, mandando mensagem, marcando ele em rede social, falando que ele é um vagabundo. Tá fazendo isso? A campanha do Não Vote em 55 do PSD, brilhante, do nosso amigo Gayer aqui. Brilhante. Tem que ir nessa linha. Tem que pressionar, tem que marcar todos eles. É o mínimo que se espera do povo. Agora, vai lá, tem o 7 de setembro, um público ok, mas mais tímido do que outros, tem gente com medo, tem gente sucumbindo. Aí, meu amigo, eu não tenho muita coisa boa para dizer, não. Vai acordar na Venezuela. E vai ser tarde demais. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.